E aí, quando eu volto ao Haiti em 2007, maio de 2007, que aí foi quando eu ganhei uma bandeja com uma pintura, que foi da participação no Fórum de Criação do Instituto Interuniversitário de Pesquisas, Interuniversitário de Recherche, que seria onde eu ia fazer meu doutorado de sanduíche. O instituto não existia, ele foi criado em 2007, em 2008 eu vou ficar afiliado a esse instituto. Eu sou um dos membros fundadores desse instituto, LEGBA. E aí foram os primeiros 2 objetos que eu adquiri no Haiti, né? E numa reunião que a gente estava participando, eu na saída tinha umas pessoas vendendo essas esculturas, aí eu olhei, eu fiquei encantado com ele, né? É um homem sentado, um homem com as tranças, com os cabelos trançados, né? Com a mão no queixo, sentado num toco. E aí alguém disse assim, é um Legba. Aí eu, Legba é Exu. Exu é quem cuida dos caminhos. Exu é o dono dos caminhos. Exu... E, de fato, no voodoo haitiano, Legba, Papá Legba é quem abre o caminho, né? Papá Legba, o Rui Barrière Punu. Legba abre as portas para nós, abre as barreiras para nós, né? As cancelas para nós. Que é o mesmo papel, mais ou menos, estrutural que o Exu exerce no candomblé, né? No ritual do padê. Quando você fala, né, de Exu, se fala, né, no candomblé Angola, se fala de despachar Luvaiá, se fala no padê, né, despachar Exu, que Exu é o mensageiro, o comunicador, né, que comunica os dois planos da existência, né, o Orum e o Aie, né. E aí essa figura apareceu para mim, assim, eu fiquei encantado. Aí eu fui negociar, porque faz parte também da lógica do mercado no Haiti. O cara me pediu, na época, viu, eu era gringo, né? E aí, quem é o Zé Renato? Eu era um gringo, nesse momento eu era muito gringo. Né? Um gringo no meio de um monte de gringos, embora fosse um gringo preto, eles podiam... Normalmente eles imaginavam que eu era americano, alguma coisa diferente. Quando me viam... Já em 2007, quando eu volto, né, quando eu adquiri esses 2 objetos, eu já voltei falando crioulo, já voltei mais fluente no crioulo, e aí eu me meti a gato fogueteiro para negociar, e disse assim, não, eu quero... Não, sei lá, acho que ele pediu 3.000 gurdos. Eu digo, não. Eu me esqueci agora a expressão que eu usava, eu sei que eu falei uma coisa assim, não. Ufu, você é maluco. Não, aí ele falou, aí ele foi abaixando o preço. Quando chegou em 1.500 gurdos, eu disse assim, 1.500 gurdos seria correspondente a $15. 15 dólares. 15 dólares. Quando ele baixou para 15... Gente, eu era um estudante. Eu ainda não tinha bolsa de sanduíche nessa época. Aí, quando ele chegou a 15 gurdos, a 15 dólares, eu disse, já é. Me dá, eu quero. Comprei. Aí, comprei. E aí, mais de uma pessoa falou, é um Legba. E é engraçado que quando eu trouxe ele para casa, né, eu comprei em 2007, ele foi um dos 2 primeiros objetos, eu morava na casa da minha mãe, estava morando na minha mãe, foram os 2 primeiros objetos que eu adquiri do Haiti, né, essa bandeja, que ficou guardada há muitos anos, só fui botar na parede quando eu efetivamente botei na minha casa. Na verdade, todos os objetos haitianos eu só botei na minha casa, nunca botei nenhum desses objetos na casa da minha mãe, que ele despertou paixões em 2007, assim. As pessoas que entravam lá em casa ficavam encantadas com ele, queriam botar a mão. E um dia, uma pessoa que é um irmão meu de santo e que se tornou meu pai de santo depois da morte do meu pai de santo, em 2011, o Mauro falou, esse é um Exu. Eu tomei um susto. Mas eu sabia, eu meio que sabia, assim, era uma coisa... E acho que ele tem uma coisa muito simbólica, de realmente ser o cara que abriu o caminho para eu fazer pesquisa no Haiti. Assim. Então, esse objeto, além de ter uma relação afetiva com ele, de ter uma relação
afetiva, de uma relação estética, que eu achei muito bonita a escultura e achei relativamente barata, porque eu estava, né, para que eu estava adquirindo, mas ela é relativamente barata. Eu fiquei encantado com a escultura. Eu olhei e fiquei encantado. Eu quero, e assim que eu pude comprar, aí ele tem escrito na base, né, Jacmel Haiti. Peraí, não estou achando a câmera. Aqui. Não tem a data. É uma peça, eu acho uma das peças mais lindas que eu já vi na minha vida de escultura. Eu acho engraçado que a gente tem muito essa coisa das peças de escultura africana que são vendidas hoje, né? Essa migração africana também recente para o Brasil, né? Criou muito essa coisa nos mercados de rua, nas feiras, praças, dos tecidos africanos e dos objetos africanos. Eu acho ele mais lindo que qualquer objeto desse africano que eu vejo por aí. E aí muita gente não sabe que é do Haiti, né? E eu acho lindo, assim, é uma figura realmente encantadora, assim, esse perfil, eu acho sensacional, esses olhos rajados, assim, os lábios, nariz, enfim, eu sou encantado com essa figura, e o cabelo trançado. Eu tive antes, quando eu comecei o mestrado, eu tive o cabelo trançado, né? Até estava pensando em trançar assim, mas eu acabei cortando. Mas então eu sou encantado com essa figura. Essa figura foi o primeiro objeto, assim, que eu adquiri por relação de desejo mesmo. Foi um objeto de desejo que eu comprei e que eu achava bonito, que eu queria ter. Então ele, na casa da minha mãe, ficava em cima de uma mesinha, né, e em direção à porta. Aqui em casa ele fica no chão, em direção à porta. Por quê? Porque tem essa relação simbólica, né, do lugar que Exu ocupa nas fronteiras, né, nos limiares das casas. As fotos que eu tirei do Haiti, fotos de amigos. Os objetos do Haiti ocupam um lugar especial. Tem um chapéu que eu ganhei num quilombo, quando eu fui fazer um trabalho. Mas esses objetos do Haiti têm uma relação especial justamente por conta desse momento da minha vida, que foram os anos entre dezembro de 2006, a primeira vez que eu vou ao Haiti, e até julho de 2009, foram momentos muito importantes. Eu estive em redes picotadas, mas assim, fiquei de fevereiro a dezembro, depois de janeiro a julho de 2009, né, 2008, 2009, foram duas viagens exploratórias, uma em 2006, uma em 2007, e uma viagem definitiva, que aí foi a viagem de campo, que é onde eu vou adquirindo e ganhando os outros objetos. Assim, tem muitos objetos que eu ganhei. Por exemplo, aquele Bienvenue em Haiti, né, aquela, né, Bem-vindo ao Haiti, José Renato, quem mandou fazer foi uma interlocutora de pesquisa, querida, a Madame Vance, que é a mesma que falou que eu não era... Eu sempre conto essa história, está na minha tese, inclusive, que ela pergunta que eu pergunto, a gente começa a falar de questão racial, questão étnico-racial, e aí ela diz que eu não sou negro. Negros são só os haitianos e os africanos, que eu sou noir. Não, que eu sou rouge. Noir seria negro, eu sou rouge. Ela vira para mim e diz assim, mas você... Eu disse, José, você não é negro. Noir, c'est des haïtiens e haïtien e africain. O mesmo rouge, você, negros são os haitianos e os africanos, você é vermelho. E aí eu fico chocado, né? Porque assim, a minha experiência de vida, minha experiência como homem negro no Brasil é desestabilizada. Mas é claro, assim, também o antropólogo também pensa nesse momento, né? O antropólogo reflete também sobre o lugar que você ocupa nesse campo e o lugar das relações, né, afinal. Né, quando classificações étnico-raciais são contextuais, né, elas são produzidas no contexto. Mas naquele momento foi um choque e me fez pensar muita coisa, né? Me fez pensar justamente como nesse lugar, quem era o José Renato nesse campo. Era um cara que era estrangeiro,
Era um cara que era visto como rico, mas era um estudante. Ao mesmo tempo, eu não era rico porque eu era estudante. Né? Então, se eu era estudante, eu não podia ser rico. Né? E, ao mesmo tempo, eu era negro, um homem negro, mas era blanc, estrangeiro, né? A palavra blanc no Haiti significa estrangeiro. Então, eu era um estrangeiro de pele escura,